Você sabia que aquele melzinho que você tanto ama, e que sempre pensou ser só saúde, pode estar silenciosamente prejudicando seu fígado e seu intestino. Especialmente depois dos 60, parece um choque. Não é desde que nos conhecemos por gente. Ouvimos que o mel é um presente da natureza, um remédio caseiro para tantas coisas. E ele é, sem dúvida. Mas o que muitos não nos contam é que a forma como o combinamos com outros alimentos pode, com o tempo, transformar esse aliado em algo que sobrecarrega nossos órgãos mais vitais. Pense comigo seu corpo aos 60, 70 ou mais. Já não é o mesmo de quando tinha 20 ou 30 anos. Seus órgãos, como o fígado, o grande desintoxicador do nosso corpo, e o intestino, o centro da nossa saúde e imunidade, trabalham de forma diferente. Eles se tornam mais sensíveis, mais exigentes. E é exatamente por isso que certas combinações, que antes passavam despercebidas, podem agora estar cobrando um preço alto e silencioso. A realidade dolorosa é que muitas vezes, sem saber, estamos adicionando um fardo extra ao nosso sistema digestivo e hepático, sem sentir os efeitos imediatamente. Mas os pequenos estragos vão se acumulando. E um dia, podemos nos deparar com problemas que poderiam ter sido evitados. Não se preocupe. Não estou aqui para demonizar o mel. Longe disso, estou aqui para revelar um segredo. Algo que poucas pessoas sabem. Neste vídeo, vamos desvendar juntos 6 combinações muito comuns de mel com outros alimentos que, sem que você perceba, podem estar danificando seu fígado e seu intestino depois dos 60. Vamos entender o porquê dessas misturas serem problemáticas e, mais importante, como você pode evitar esses erros e continuar desfrutando dos benefícios do mel de forma segura e inteligente? Fique até o final, pois o que vou revelar pode realmente te surpreender e mudar a forma como você enxerga esse alimento tão precioso. Vamos começar com a primeira combinação. Um hábito tão comum que muita gente nem questiona e que pode estar sabotando os benefícios do mel e sobrecarregando o seu corpo sem que você perceba. Refiro-me ao hábito de misturar mel com líquidos muito quentes, como água fervente ou chás recém-preparados. Ainda a fumegar. A imagem clássica de uma chávena de chá a vapor, com uma colher de mel a ser dissolvida, pode parecer reconfortante e saudável. Mas, na verdade, estamos a desperdiçar grande parte do potencial curativo do mel e, pior, a criar condições para que ele se torne menos benéfico. O mel puro, não processado, é uma substância viva. Ele contém enzimas, vitaminas, minerais e antioxidantes delicados que são extremamente sensíveis ao calor, quando exposto a temperaturas muito elevadas, acima de 40 a 45 graus Celsius. Muitas dessas propriedades benéficas são destruídas. As enzimas, que auxiliam na digestão e na absorção de nutrientes, perdem a sua estrutura e função, os antioxidantes, tão importantes para combater os radicais livres e proteger as nossas células. Também são degradados. O que resta é principalmente açúcar e um pouco de sabor. Mas os verdadeiros tesouros do mel são perdidos. Mas a questão vai um pouco além da simples perda de nutrientes. O aquecimento excessivo do mel pode levar à formação de um composto chamado hidroximetilfurfural, ou HMF. Embora o HMF ocorra naturalmente em pequenas quantidades em alimentos aquecidos, e o nosso corpo esteja adaptado a lidar com ele em doses baixas. O mel aquecido de forma exagerada pode conter níveis mais elevados. Em estudos, o HMF em concentrações muito elevadas pode ter efeitos menos desejáveis. Para um fígado que já pode estar a trabalhar mais lentamente, depois dos 60, ter de processar constantemente este tipo de composto em quantidades aumentadas. Mesmo que ligeiramente, é um esforço extra desnecessário.
O fígado é o principal órgão de desintoxicação do corpo. E qualquer coisa que aumente a sua carga de trabalho pode, a longo prazo, comprometer a sua função ideal. O intestino também sente essa diferença, pois um mel menos vivo significa menos suporte para uma microbiota saudável. Então, qual é a solução? É muito simples. Espere. Se quiser adoçar o seu chá ou outra bebida quente com mel, deixe o líquido arrefecer um pouco. Espere até que a bebida esteja morna, a uma temperatura que consiga beber sem se queimar, assim. O mel irá dissolver-se sem problemas, e as suas preciosas propriedades serão preservadas, oferecendo o verdadeiro benefício que você procura. Não se trata de abandonar o mel, mas de usá-lo com sabedoria, respeitando a sua natureza. Pense na sua avó que, talvez sem saber a ciência por trás, deixava o chá amornar antes de adicionar qualquer coisa para a garganta. Ela estava, de certa forma, a seguir uma sabedoria ancestral que a ciência moderna agora confirma. Agora, vamos para a segunda combinação, que pode ser um verdadeiro perigo silencioso para o seu fígado e intestino. Especialmente quando a idade avança, misturar mel com frituras ou alimentos muito gordurosos. Essa é uma dupla que, à primeira vista, pode parecer inofensiva ou até mesmo saborosa para alguns paladares. Mas para o seu corpo, é como dar um soco duplo no estômago e no fígado. Pense num prato de rabanadas, ou numas pataniscas de bacalhau, ou mesmo num bolo frito, tudo regado com mel. Delicioso! Certo, mas vamos analisar o que realmente acontece lá dentro. As frituras e os alimentos muito gordurosos são, por si só, um desafio para o nosso sistema digestivo, especialmente o fígado. Eles são ricos em gorduras saturadas e, muitas vezes, gorduras trans, que são inflamatórias e difíceis de digerir. O fígado é o principal responsável por processar essas gorduras. Quando adicionamos mel a essa mistura, estamos a acrescentar uma dose concentrada de açúcares, principalmente frutose e glicose. O problema é que o fígado não só lida com as gorduras que comemos, mas também é o principal órgão que metaboliza a frutose, quando há um excesso de frutose, ou quando ela é consumida em conjunto com muitas gorduras e calorias. O fígado pode começar a convertê-la em gordura. Sim, estou a falar de gordura hepática, ou esteatose hepática não alcoólica, uma condição que se tornou cada vez mais comum e que pode levar a problemas de saúde mais sérios se não for controlada. Depois dos 60, o nosso metabolismo tende a ser mais lento. E o fígado pode já não ter a mesma capacidade de processamento eficiente de quando éramos mais jovens. Essa combinação de gordura excessiva e açúcar concentrado força o fígado a um trabalho extra pesado. No que diz respeito ao intestino, essa combinação também não é amiga. Alimentos gordurosos em excesso podem atrasar o esvaziamento gástrico, levando a uma sensação de peso e desconforto. A adição de mel, com a sua carga de açúcares, pode alimentar bactérias indesejáveis no intestino, especialmente se já houver um desequilíbrio na flora intestinal, conhecido como disbiose. Isso pode resultar em inchaço, gases, dores abdominais e até mesmo influenciar a absorção de nutrientes essenciais. A inflamação crônica no intestino também é um fator de risco para diversas doenças, e essa combinação pode ser um gatilho para ela. A ideia de que o mel equilibra ou adoça de forma mais saudável uma fritura é um mito perigoso. Na verdade, estamos a potencializar o efeito negativo. As calorias e o impacto metabólico são significativamente aumentados. A melhor estratégia aqui é simples: evite combinar mel com frituras. Se for consumir mel, que seja com alimentos mais leves e nutritivos. Se for consumir frituras, o quê?
Idealmente, deve ser algo ocasional e em pequenas porções. Faça-o sem o mel. O seu fígado e o seu intestino agradecerão imensamente por não terem que lidar com essa dupla pesada. Pense na saúde como uma poupança. Cada boa escolha é um depósito. Agora que desvendamos esses 2 primeiros vilões silenciosos que podem estar a afetar a sua saúde hepática e intestinal, prepare-se para os próximos que são igualmente importantes para uma vida plena e com vitalidade depois dos 60. Agora que desvendamos esses 2 primeiros vilões silenciosos que podem estar a afetar a sua saúde hepática e intestinal, prepare-se para os próximos que são igualmente importantes para uma vida plena e com vitalidade depois dos 60. A terceira combinação a que devemos estar atentos é o mel com cereais matinais processados e açucarados. Parece um pequeno almoço inofensivo. Não é uma tigela de cereais cheios de sabor. Aqueles flocos ou anéis coloridos que muitas vezes são comercializados como fortificados ou saudáveis. E para dar um toque final de natureza, um fio de mel por cima. O problema é que esses cereais já são, por si só, verdadeiras bombas de açúcar e carboidratos refinados. Eles são concebidos para serem rapidamente digeridos e para nos darem uma sensação de energia instantânea, que rapidamente se desvanece quando adicionamos mel a esses cereais já tão açucarados. Estamos a criar uma avalanche de açúcares que atinge o nosso corpo de uma só vez. O mel, embora seja um açúcar natural, é ainda açúcar. E quando combinado com o açúcar e os carboidratos refinados dos cereais processados, o resultado é um pico de glicose no sangue extremamente elevado e rápido. O pâncreas tem de trabalhar a todo o vapor para libertar insulina suficiente para tentar controlar essa glicose com o tempo. Essa rotina de picos de açúcar constantes pode levar à resistência à insulina, uma condição em que as células do seu corpo já não respondem tão bem à insulina, e que é um precursor do diabetes tipo 2. Para o seu fígado, isso é uma péssima notícia. O fígado é o principal órgão que lida com o excesso de açúcar no sangue, quando há um pico de glicose, e especialmente de frutose, que é abundante no mel e em muitos adoçantes processados. O fígado pode começar a converter esse excesso em gordura. Lembram-se da esteatose hepática. A gordura no fígado. Essa combinação é um dos maiores contribuidores para essa condição. Depois dos 60, o metabolismo do açúcar pode ser menos eficiente, tornando o fígado ainda mais vulnerável a esse acúmulo de gordura. E o intestino, um ambiente com excesso de açúcar, é um banquete para bactérias patogênicas, aquelas que não são benéficas para a nossa saúde. Isso pode levar a um desequilíbrio na microbiota intestinal, conhecido como disbiose, causando sintomas como inchaço, gases, cólicas e um sistema imunitário mais enfraquecido. O intestino é a nossa segunda linha de defesa, e uma dieta rica em açúcares e carboidratos refinados compromete seriamente a sua função. A minha sugestão é que, se adora cereais ao pequeno almoço, opte por versões integrais, sem açúcar adicionado, como flocos de aveia ou cereais de trigo sarraceno. E, se quiser adoçar, use uma quantidade mínima de mel, mas com moderação e, se é possível, combinando com frutos secos e sementes para abrandar esta absorção do açúcar. Lembre-se, o pequeno almoço deve nutrir e dar energia de forma sustentada, não causar uma montanha-russa de açúcar no seu corpo. Agora, vamos falar da quarta combinação, que pode ser um verdadeiro quebra-cabeças para o seu sistema digestivo mel, com frutas muito ácidas ou excessivamente doces e maduras. Aqui, o problema não é o mel ou a fruta isoladamente,
mas a interação entre eles para certas pessoas, especialmente depois dos 60, quando a digestão pode ser mais delicada. Comecemos pelas frutas muito ácidas, para algumas pessoas, especialmente aquelas que já sofrem de sensibilidade gástrica, refluxo ácido ou esofagite. Combinar mel com frutas como ananás, abacaxi verde, laranjas muito ácidas, ou limão em grandes quantidades, pode agravar esses sintomas. O mel, embora tenha propriedades calmantes para a garganta, é um açúcar concentrado, e a sua rápida fermentação no estômago, juntamente com a acidez da fruta, pode causar desconforto, azia, inchaço e gases. A flora intestinal, se já estiver desequilibrada, pode reagir negativamente a essa combinação, resultando em mais fermentação e desconforto. Por outro lado, temos as frutas excessivamente doces e maduras, como uma manga bem madura, uma banana muito madura ou uvas doces, sozinhas. São deliciosas. Mas quando adicionamos mel a essas frutas que já são ricas em açúcares naturais, estamos a criar um verdadeiro excesso de açúcar para o nosso sistema. Para um intestino que já pode estar a lidar com uma microbiota menos robusta ou com uma digestão mais lenta. Essa carga de açúcares pode levar a uma fermentação excessiva. Isso alimenta bactérias indesejáveis, que prosperam em ambientes ricos em açúcar, causando inchaço, dores abdominais e alterações no padrão intestinal, para o fígado. O excesso de frutose da fruta e do mel é uma carga dupla, aumentando o risco de acumulação de gordura hepática. A chave aqui é a moderação e a escuta do seu corpo. Se você sabe que tem sensibilidade a certos alimentos ácidos, evite essa combinação ou use mel com frutas menos ácidas. Se você adora frutas doces, desfrute delas, mas evite adicionar mel, pois elas já são naturalmente doces. Se optar por usar mel com fruta, escolha frutas com um equilíbrio de açúcar e fibra, e sempre em quantidades moderadas. Experimente, por exemplo, umas maçãs assadas com um leve fio de mel depois de frias, ou umas bagas com uma pequena colher de mel. A variedade e o equilíbrio são os segredos para uma boa saúde intestinal e hepática. Passando para a quinta combinação, que pode ser um problema, especialmente para quem já passou dos 60 mel com laticínios processados. Não me refiro ao iogurte natural sem açúcar ou ao leite fresco, mas sim àqueles iogurtes com sabor, cheios de açúcar adicionado, ou aos queijos cremosos industrializados, que muitas vezes contêm espessantes, conservantes e outros aditivos. A maioria das pessoas, à medida que envelhece, experimenta uma diminuição na produção da enzima lactase, que é responsável por digerir a lactose. O açúcar natural do leite, isso leva à intolerância à lactose, que pode causar inchaço, gases, diarreia e desconforto abdominal após o consumo de laticínios. Quando você adiciona mel a laticínios que já são processados e açucarados, está a sobrecarregar o seu sistema com uma dupla dose de açúcares. O açúcar adicionado nos laticínios processados, juntamente com os açúcares do mel, pode exacerbar os sintomas de intolerância à lactose e criar um ambiente propício para a fermentação excessiva no intestino. Para o fígado, essa combinação também não é ideal, assim como discutimos antes. O excesso de açúcares de diferentes fontes, frutose do mel e da fruta nos iogurtes, lactose e outros açúcares adicionados nos laticínios processados, aumenta a carga de trabalho do fígado, podendo contribuir para o acúmulo de gordura e inflamação. O fígado já está a esforçar-se mais para processar o que comemos à medida que envelhecemos. E adicionar essa carga extra de açúcares e aditivos é um fardo desnecessário. A melhor abordagem é optar por laticínios naturais, sem açúcar, como iogurte natural ou kefir,
que são ricos em probióticos e benéficos para a saúde intestinal. Se quiser adoçá-los, use uma pequena quantidade de mel, com moderação. Ou, se souber que é sensível a laticínios, explore alternativas vegetais, como iogurtes de coco, amêndoa ou aveia, sempre optando pelas versões sem açúcar. A ideia é nutrir o seu corpo, não sobrecarregá-lo com ingredientes desnecessários que podem causar inflamação e desconforto. E, finalmente, chegamos à sexta e última combinação que pode estar silenciosamente a danificar seu fígado e intestino-mel com pães brancos e produtos de panificação refinados. Pense numa fatia de pão branco torrado com mel, ou num croissant doce regado com um fio de mel, ou até mesmo em bolos e queques a que se adiciona mel para dar um toque natural. Os pães brancos e a maioria dos produtos de panificação refinados são feitos com farinhas que foram despojadas de grande parte das suas fibras e nutrientes. Isso significa que eles são rapidamente digeridos e transformados em açúcar no seu corpo. O seu índice glicêmico é muito alto, o que provoca um aumento rápido e significativo dos níveis de açúcar no sangue quando você adiciona mel, que é também uma fonte concentrada de açúcares glicose e frutose. Está a criar um cenário de dupla dose de açúcares de rápida absorção. Para o seu fígado, essa é uma carga metabólica enorme. O fígado precisa de trabalhar intensamente para processar todo esse açúcar, tal como nas outras combinações que vimos. Isso pode levar ao aumento do armazenamento de gordura no fígado, contribuindo para a esteatose hepática. E pode também promover a resistência à insulina, tornando o corpo menos eficiente na gestão do açúcar. Depois dos 60, a capacidade do fígado para lidar com esses picos de açúcar diminui, tornando-o mais suscetível a danos a longo prazo. Para o intestino, essa combinação também é problemática. Os pães brancos e produtos refinados têm pouquíssima fibra, o que é essencial para a saúde intestinal. A falta de fibra significa que o bolo alimentar avança mais lentamente e não nutre as bactérias benéficas do seu intestino. Ao adicionar mel a isso, o excesso de açúcar de rápida absorção pode desequilibrar a microbiota intestinal, alimentando bactérias menos desejáveis e levando a problemas como inchaço, gases e até mesmo prisão de ventre ou diarreia em algumas pessoas. Uma microbiota desequilibrada afeta não só a digestão, mas também a sua imunidade e até o seu humor. A solução é simples e poderosa. Opte por pães e produtos de panificação integrais, ricos em fibra, como pão de centeio, pão de sementes ou pão integral de verdade. A fibra ajuda a abrandar a absorção dos açúcares, prevenindo picos de glicose e dando ao seu corpo, incluindo o fígado e o intestino, mais tempo para processar os nutrientes. Se for usar mel, que seja em pequenas quantidades e sempre combinado com uma base rica em fibra ou proteína, como um iogurte natural. Aveia, ou uma fatia de pão integral com um pouco de abacate. O seu corpo merece o melhor. E fazer escolhas inteligentes é um ato de amor próprio que se reflete em mais energia, melhor digestão e um bem-estar geral, que faz toda a diferença depois dos 60. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que estas informações tenham aberto os seus olhos para a importância de pequenas mudanças na forma como consumimos o mel. Vimos que, embora o mel seja um alimento maravilhoso, a maneira como o combinamos com certos alimentos pode, sem que percebamos, sobrecarregar o nosso fígado e intestino, especialmente depois dos 60. Relembramos a importância de evitar o mel com líquidos muito quentes, para preservar as suas propriedades vitais. A dupla pesada com frituras ou alimentos muito gordurosos,
que exige um esforço extra do fígado, o excesso de açúcar com cereais matinais processados, que pode levar a picos de glicose e gordura hepática. Falamos também sobre as combinações com frutas muito ácidas ou doces em excesso, que podem desafiar o intestino sensível, o mel com laticínios processados, um convite ao inchaço e à inflamação e, por fim, a mistura com pães brancos e refinados, que eleva rapidamente o açúcar no sangue e penaliza o fígado e o intestino. Não é para demonizar o mel. De forma alguma, a intenção é dar-lhe conhecimento, poder e autonomia para fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. O mel puro e de boa qualidade continua a ser um alimento com muitos benefícios. Mas, como tudo na vida, o contexto e a moderação são cruciais. Pense nestas dicas como um guia para proteger os seus órgãos mais valiosos, que trabalham incansavelmente por si todos os dias. Pequenas adaptações na sua rotina podem ter um impacto gigantesco na sua qualidade de vida, na sua energia e na sua vitalidade. Lembre-se, o seu corpo é o seu templo, e cada escolha alimentar é uma oportunidade de cuidar dele, do seu fígado e do seu intestino. É um ato de carinho consigo mesmo que se traduz em mais anos de saúde, de risos, de movimento e de autonomia. Você merece viver cada dia com energia, vitalidade e alegria, desfrutando de cada momento. Quero muito saber a sua opinião. Você já mistura mel com algum desses alimentos? Ou tem alguma dúvida sobre combinações mais saudáveis? Compartilhe as suas experiências e perguntas nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar outras pessoas que nos estão a assistir. Se este vídeo te ajudou a pensar de forma diferente sobre sua alimentação e te trouxe informações valiosas, por favor, deixe o seu like. O seu apoio é fundamental para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante e o mostre a mais pessoas como você, que buscam uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. E claro, se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, recheados de dicas práticas e inspiradoras para uma vida plena em todas as idades. Muito obrigado por ter estado conosco. Cuide-se, informe-se e celebre a vida em todas as idades. Até já!